lado e faça uma pergunta a ele. Diz assim: meu irmão, você está na presença de Deus? Então ouça o chamado do Mestre na sua vida. Ah, se decanta lá, mas vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Nós vamos estar lendo o verso de número 14 e depois Gênesis 15, verso 5. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode contemplar o anjo do Senhor aí junto de você? Você pode contemplar esse templo cheio da glória de Deus? Diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis 13, verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Capítulo 15, verso 5. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Amém, amados? Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para esta palavra. Queridos, nós vamos voltar um pouquinho atrás para que possamos entender o contexto dessa palavra. A Bíblia nos diz, no capítulo 12 de Gênesis, que Deus, Ele olhou para Abraão e escolheu Abraão para ser pai de uma nação, para ser o precursor de um povo que Ele escolheu para guiar nessa terra. E quando eu perguntei, amado, para que cada um perguntasse para o seu irmão se está na presença de Deus, se está fazendo a vontade de Deus, foi proposital. Porque quando Deus chamou a Abraão, Ele disse para Abraão assim: Abraão, eu te chamo e te dou uma ordem, para que tu saia do meio da sua parentela, para que tu saia da tua terra e que tu vá a uma terra que eu hei de te mostrar. Oh, Laçuíra Encantamada. Quantos amados que aqui estão, ou talvez até todos nós que aqui estamos nesta noite, fomos chamados por Deus como Abraão um dia foi chamado. Fomos escolhidos por Deus como um dia Deus escolheu Abraão dentre muitos que estavam sobre a face da terra. Naquela época, Deus olhou para Abraão e viu que Abraão poderia ser fiel a Ele e escolheu a Abraão. Amém, amados? Assim como Deus escolheu você. E Deus falou para Abraão: Abraão, tu vais sair da tua terra, tu vais sair do meio da sua parentela e tu vais para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão ouviu a palavra de Deus, ele ouviu o chamado do Senhor e ele atendeu o chamado do Senhor. Mas Deus havia falado para ele: deixa a terra, deixa a sua parentela. Mas a palavra de Deus diz que ele saiu com o seu sobrinho e com o seu pai.
Então, amado, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas não estava fazendo 100% a vontade de Deus. Amém? Se Deus o chamou, se Deus falou para ele que iria guiá-lo, que iria mostrar a terra onde ele deveria estar com a sua família, ele acreditou, mas não obedeceu no que tange não levar a sua parentela. Amém? Amém. Deus sabe que nós somos falhos. E nós sabemos que nessa trajetória o pai de Abraão, ainda chamado de Abrão, veio a falecer. Quando Deus tem um plano na sua vida, amado, Ele vai realizar. Porque a vontade dele é soberana. A vontade dele é a que vai valer quando nós somos obedientes. Muitas das vezes nós transcorremos por caminhos tão longos e sofremos tanto naquele caminho, quando seria muito mais fácil atender tudo aquilo que Deus está determinando para nós e chegarmos logo na Canaã prometida por Deus. Oh, Labacinda cantará. E nessa trajetória, amado, Abraão precisou entrar no Egito. E quando ele saiu do Egito, ele saiu mais rico do que ele estava. E também o seu sobrinho Ló também saiu rico. E diz a palavra de Deus que eles pararam na terra de Canaã, próximo a Betel, e ali era um lugar pequeno que não dava para que as duas fazendas pudessem ali desenvolver um trabalho. Abraão tinha muita riqueza, Ló também tinha muita riqueza. Deus havia dado uma ordem para ele, para que ele seguisse sozinho. E amados, e começou então a haver contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. E dessa forma então Abraão chamou a Ló e disse: Ló, não é bom que haja contenda entre os nossos pastores. Não é bom que haja contenda entre mim e ti. Então você vai para um lado, que eu irei para o outro. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o oeste, eu vou para o... Se você escolher o oeste, eu vou para o leste. Amado, ali estava sendo tomada uma decisão essa, que era a vontade de Deus. Porque Deus já havia dado essa ordem a ele. E diz a palavra que Ló escolheu o lado das campinas e foi embora. E nós vimos que quando Ló foi embora, quando nós lemos o verso de número 14, nós olhamos e vimos que o que nos parece é que Abraão, depois de ver Ló partir, ele tenha entrado na sua tenda, porque a Bíblia diz que ele já habitava naquele local. E quando nós habitamos em algum lugar, em alguma cidade, em algum bairro, nós habitamos em casas, e naquela época a habitação era em tendas. A sua tenda já estava armada. E eu tenho certeza que Abraão, apesar de estar obedecendo a ordem de Deus, ele deve ter olhado o seu sobrinho partir, e ele deve ter entrado para a sua tenda, e deve ter começado a pensar assim: ele escolheu o lado da campina, e eu fiquei com a parte árida. Eu fiquei no deserto. E o Senhor foi até Abraão e disse para ele: olha, certamente ele tenha dito assim: ó, vem cá para fora. Porque ele disse assim: olha para o alto. E olha para um lado, olha para o outro, vê a dimensão de toda essa terra, porque esta terra eu te darei. Oh, abaço e canta lá. E ele disse: se tu puderes contar o pó